Na nossa aula de português de hoje, nós estaremos aí realizando essa atividade na página 29 da apostila de português, certo? Nós estaremos respondendo essas atividades e em seguida nós estaremos aprendendo aí sobre o gênero textual e-mail. Então nós vamos começar na página 29. Vocês vão analisar essa imagem aí e vão responder as questões de número 1, 2 e 3. Essas questões vocês estarão respondendo aí na apostila, pode responder na frente ou até mesmo, se couber, embaixo de cada questão. Então, a número 1. Que lugar é esse que aparece na imagem? Então, vocês analisando essa imagem aí, que lugar é esse? Certo? Vocês vão responder aí. Questão de número 2. Você reconhece os elementos que estão presentes nessa imagem? Quais? Então, nós temos elementos aí, por exemplo, como arco e flecha. Então, vocês vão analisar aí alguns elementos e vão citar aí pelo menos 3 elementos, certo? Respondendo na frente da questão ou embaixo se couber. A questão de número 3, vocês vão responder: do que brincam as crianças que aparecem na imagem? Então, vocês vão analisar aí a imagem. Do que essas crianças estão brincando? Por exemplo, a gente consegue observar aqui essas duas crianças aqui, elas estão correndo. O que poderia ser essa brincadeira? Será que poderia ser uma disputa de quem chega primeiro? Será um pique-pegue? Então, vocês vão analisar aí e vão responder, tá certo? Essa questão também ela é pessoal. Analisem e escrevam aí também quais são as brincadeiras que essas crianças aí estão realizando. Agora, nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é um e-mail, certo? Para depois a gente estar voltando para a apostila para responder as atividades propostas. Então, nós vamos analisar o que é o gênero textual e-mail. O e-mail, ele é uma mensagem eletrônica, certo? Enviadas aí por meios eletrônicos, como computadores, celulares, tablets e entre outros. O e-mail, né, ele é um gênero textual usado aí para comunicação com outras pessoas. O e-mail ele é de muita importância, né? Pois por meio dele nós podemos trocar mensagens com outras pessoas do mundo inteiro. Nós podemos trocar mensagem com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E essa troca de mensagem ela ocorre de maneira fácil e rápida. Então, para a gente usar, né, essa ferramenta, nós necessitamos aí de computador, celular, né, tablets, entre outros. É necessário que a gente tenha acesso à internet e o e-mail também pode ser usado aí para a linguagem informal, né? A gente pode mandar: oi, tudo bem? Como você está? E também para uma linguagem mais formal, que é o envio de currículos, né? Também envio de receituários, né? Tem vários lugares do mundo aí que usam essa ferramenta aí também para outras finalidades, a não ser mensagens informais. Então, o e-mail, ele é muito importante, pois facilita aí a nossa comunicação com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Agora que a gente já viu um pouco mais sobre o e-mail, nós vamos voltar para a apostila, página 30, certo? Apostila de português, página 30, para a gente responder as atividades propostas. Então, questão de número 1. Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Fink, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras dos nossos antepassados. Leia o e-mail a seguir, que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. Então, vamos lá. O e-mail sempre vai começar, né, de quem, né, está enviando, que no caso aí de Pedro Aventura, né, que é a pessoa que está enviando, para quem está recebendo esse e-mail, professor Fink. Então, vamos lá. Caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nessa reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios.
À medida que formos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando a par de tudo via internet, combinado? Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Agora nós vamos responder a página 31, certo? Questão de número 2. Pedro é jornalista e professor Fink é arqueólogo. Faça uma pesquisa e escreva as funções desempenhadas pelas pessoas que exercem essas profissões. Letra A. Então, vocês vão pesquisar aí na internet qual que é a função realizada pela profissão jornalista. E na letra B, da mesma forma, vocês vão pesquisar na internet qual é a finalidade, né? Quais são as funções desempenhadas aí pela profissão arqueólogo. Agora, analisando, né, o e-mail que a gente leu lá na página 30, nós vamos responder as próximas questões. Número 3. Quem escreveu o e-mail? Quem foi que escreveu o e-mail? Ok? 4. Para quem ele escreveu? Então, a 3 está perguntando quem escreveu e a número 4, para quem ele escreveu. Questão de número 5. Qual é o assunto principal tratado no e-mail? Vocês vão marcar X na resposta correta. Qual é o assunto? O assunto é a aprovação da expedição pelas tribos brasileiras? O assunto são jogos e brincadeiras indígenas? Ou o assunto é a profissão de Pedro Ventura? Tá? Vocês vão marcar X em qual é a resposta correta, qual é o assunto principal. Questão 6. Que locais a expedição percorrerá? Então, lá no e-mail a gente consegue ver essa resposta, né? Quais são os locais que a expedição percorrerá? Questão 7. Qual é a finalidade de um e-mail? Para que serve um e-mail? Lembra do que a tia foi explicando? Qual que é a finalidade de um e-mail? Serve para quê? Questão de número 8. Leia novamente o e-mail e numere sua estrutura na ordem em que aparece, tá certo? Então, vocês vão fazer novamente a leitura, analisando a estrutura e vão colocar aí, ó, número 1 para o primeiro, 2 para o segundo e 3 para o terceiro. Então, vocês vão colocar aí, ó, despedida e assinatura. Qual é a ordem que isso acontece? A despedida e a assinatura é o primeiro, é o segundo ou é o terceiro? Vocativo, para quem é a mensagem? Então, para quem é a mensagem? Essa parte é a primeira, é a segunda ou é a terceira? E finalmente nós temos o texto. O texto é a primeira parte, a segunda parte ou a terceira parte? Então vocês vão numerar aí de 1 a 3. Então essa é a nossa aula de hoje. Até o próximo vídeo.